E aí ele me deu aqui um apoio, me foi como pastor, como pai, conselheiro. Glória a seus nomes do Senhor. Louva a Deus também pela vida de todos os pastores aqui também que está. E esta honra que Deus me dá depois de 12 anos de jornada em pregar com alguns companheiros aqui na retaguarda, para mim tem sido uma honra. Pastor Benhô, pastor Djalma Forquinho, pastor também ali que está no cartaz. Glória a seus nomes do Senhor. Pastor Reuel também, pela essa doçura que ele é. O pastor Paulo Batista também. E todos os obreiros daqui desta cidade que têm orado por mim e têm torcido para que Deus, glória a seus nomes de Jesus, faça uma obra grande também na minha vida. Glória a Deus. Vamos fazer menção da palavra de Deus, livro de Jó. Fiquem de pé, amados, um pouco. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 21. Para quem não conhece, esta aqui de azul, gestante, é o 100% do meu ministério, da minha vida. Glória a Jesus. Meus filhinhos que estão ali. E para mim tem sido uma honra da parte de Deus Todo-Poderoso, esta dádiva e esta preciosa pessoa que o Senhor me tem concedido. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Vamos lá. Diz assim, Jó 1:21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis sentar, quem tem lugar. Amados irmãos, queridos senhoras e senhores, este versículo, a palavra de Deus, ele não parece assim quase ter a ver com o tema da mensagem desta noite. Glória a Jesus. Mas este versículo expressa a natureza de alguém, uma natureza iminente, uma natureza sublime diante de Deus, em meio a uma grande situação catastrófica. Jó faz-me lembrar, queridos irmãos, que quando olho para algumas pessoas e vejo elas sendo deterioradas, sendo algumas que já faliram, outras já estão pré-falidas, por causa às vezes de lutas, até bebê, lutas bebê. São pessoas que estão como um elefante, que tem força, mas não tem razão. E quando não se tem a razão, não se conhece a força que tem. Se o elefante soubesse a força que tem, ele não servia de atração no circo através de uma criança. A pessoa, queridos irmãos, quando não conhece, glória seja o nome do Senhor, ou não tem a natureza deste homem, depois de uma grande perda, depois de uma grande situação, ele ainda olha e diz: bendito seja o nome do Senhor. Toda a igreja comigo aqui, todos em uma só voz, vamos? Bem seja o nome do Senhor. Certamente, amados irmãos, senhoras e senhores, este homem, ele tinha 4 coisas na sua vida, qual quero falar nesta noite. E qual o tema nesta noite da mensagem de Deus aqui para nós? É os 4 F's na vida do crente. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fé, fogo, fidelidade e fortaleza. Toda a igreja, os obreiros, todo mundo aqui, vamos? Fé, fogo, fidelidade e fortaleza. O ensaio tá beleza, amados irmãos. Vamos agora de verdade verdadeira. Vamos? Fé. Estas 4 coisas que Deus quer falar aqui nesta noite. Glória seja o nome do Senhor. Por que não dizer que um homem desse tinha uma natureza dessa? Eu quero dizer que ele tinha essas 4 coisas, mas não quero falar sobre Jó. Eu quero falar sobre essas 4 letras. Quando eu me lembro da primeira letra F, eu me lembro de fé. E quando eu me lembro de fé, eu me lembro de uma personagem bíblica, aleluia, que está registrado no livro de Mateus. Glória seja o nome de Jesus, capítulo 15, se não me foge a memória. Quem é esta mulher? Não tão mencionada dentro da Bíblia Sagrada, nas pregações, ou seja, melhor dizendo, quem é esta mulher? A cananeia. Fé. Você precisa de fé. E eu quero lhe dizer de antemão, ou seja, o ato de a princípio, que fé não é construída de uma noite para um dia.
A fé, queridos irmãos, até você chegar a um ponto, glória seja o nome do Senhor, agir de uma fé muito grande, isso custa um preparo e custa um preço, glória seja o nome do Senhor. E o que é que tem a Cananeia? O que esta mulher expressa na sua vida? Um grande ato de fé, glória seja a Deus. Aquela mulher, ela tinha um problema para que fosse resolvida, glória a Jesus. O problema estava no seu lar, o problema estava na sua filha. E o que é que acontece, queridos irmãos? Ela ouvindo falar de Jesus de Nazaré, aquela mulher começou a seguir a Jesus, glória seja a Deus, começou a seguir o Senhor. E quanto mais ela seguia Jesus, mais Jesus andava. Quanto mais ela seguia, mais Jesus caminhava. E aquela mulher começava a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês sabem, amados senhoras e senhores, que existe aqueles que não quer, não recebe e nem quer que alguém recebe. Tem gente que não vai e nem quer e nem deixa os outros ir, mas se arrebenta tudo aqui nesta noite. Mas você vai passar e vai receber vitória aqui. Quantos crê, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. E alguém olhou para Jesus e disse: Senhor, despede logo esta mulher que vem correndo atrás de nós. Vem correndo atrás de nós. O F de fé na vida daquela mulher brilhava. Era uma fé brilhante, esplêndida, iminente, alta, sublime e potente na vida daquela mulher. Eu quero te dizer que o diabo tem usado práticas, táticas de tudo quanto é maneira para roubar, quem sabe, o único pouco de fé que tem no seu coração, para que as promessas não se cumpram. Mas eu tenho uma novidade para você: o sangue de Jesus tem poder para te dar vitória e sustentar esta tua fé, porque foi pela fé que Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias alguém viu Jesus andando com ele. Você sabe por que Satanás quer roubar a sua fé? Porque ele sabe que, querendo o diabo ou teus inimigos ou não, o Senhor vai cumprir com a promessa, e muitos vão ver tu andando junto com Cristo e Cristo contigo. Quantos têm essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E quanto mais ela clamava, mais o Senhor seguia. Amados, Jesus prova, irmãos. Jesus prova, amados. Pergunte a esse veterano, este homem de Deus, esse patriarca aqui dessa cidade, que dirige esta obra tão grande e tão invejada, por que não dizer? Pergunta a ele as batalhas, a afronta e as guerras que esse homem já enfrentou. Glória a Jesus. Aleluia. Então, amado, Jesus prova. Continua, não pare não, Ele está te observando. Está existindo um ano de observação na tua vida. Agora você que não está entendendo, e o diabo quer narrar uma história que não existe na sua vida e pintar um quadro que não é verdade. No sangue de Jesus tem poder. Expulse esses demônios agora, em nome do Senhor Jesus. Diabo que vai ao teu aposento até a meia-noite para dizer que não. Mas quero dizer para você: quando Satanás dizer que não, você diz sim. Quando ele disser sim, você diz não. Quando ele disser você não vai vencer, você diga: eu já sou mais que vencedor. Glória a seja o nome de Jesus. E aquela mulher, chegando aos pés do Senhor, ela o adorou, passou pela primeira prova, porque Deus prova, amados. Deus prova, queridos. As coisas não é construída a machado e nem a facão, não, amados. Glória seja o nome de Jesus. E quando ela chegou e adorou, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Não se esqueça que o problema era uma filha dentro de casa. Glória seja a Deus, aleluia. E o Senhor olhou para ela e disse: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Segunda prova dura, segunda prova. Pastor Cisino, eu tenho como a segunda prova. Ela olhou assim e disse: Senhor, não tem problema, porque até os cachorrinhos comem da migalha. Escute aqui, amado. Aleluia, escute aqui, nem todas as vezes naquela época de Cristo era levado água para lavar as mãos. Então ele lavava as mãos e limpava as mãos com pães, e os migalhas caíam na ponta da mesa.
Está entendendo? Então os cachorrinhos, os animais sabiam que quando sacudisse a toalha ou limpasse tinha pedaços e migalhas grandes. Mas ela disse, ela fez também essa comparação. A inteligência, a sabedoria, a fé estava naquela mulher. Então o Senhor disse, mulher, grande é este F que tu tens estampado aí na tua cara, mulher. Grande é a tua fé. Glória seja, assim como tu queres, assim seja feita. O Deus que prova também, Ele te dá vitória. Levanta a tua mão e recebe esta vitória iminente. Se Deus está te provando, dê glória a Deus nesta noite. Abra a tua boca e glorifica o Senhor. Deus não prova quem tem propósito. Deus não prova vazio. Deus não prova preguiçoso. Deus não prova descompromissado. Deus não prova menininhas que diz que é isso e aquilo, mas só quer viver com um celularzinho aí mandando torpedo para um e para outro, e estas torpedadas tá dando prejuízo. Vá se consertar e botar a vida no pó e deixa esse celular e vai se vestir da glória de Deus. Quanto está agradando a mensagem aí, glorifique o nome do Deus que fez os céus e a terra. Fé. Aleluia. O diabo quer roubar a fé que existe no seu coração. Coloque a mão no seu coração nesta noite, que é noite de vitória, pastor Cizino. Coloque a sua mão no coração e diga comigo em um coral, diga: Senhor Jesus, em o teu nome, ninguém, nem em cima e nem embaixo, vai roubar esta fé que está em meu coração. E pela fé, nesta noite, eu tomo autoridade para receber uma grande vitória. Dê glória a Deus e diga a seu irmão: a nossa vitória é grande pelo sangue de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Glória seja a Deus. Fé, fogo, fidelidade e fortaleza. Fé. Você sabe o que é que a fé faz? Quando alguém dizia: vou lá no crematório, vou assistir o crematório, porque aqueles crentes já estão aqui em Babilônia virado cal, seus ossos já estão esmigalhados, o fogo já deteriorou, o fogo já consumiu eles, não tem nem pele nem ossos, não tem tutano, não tem mais nada. Mas eu vou assistir com nada o cheiro da carne cozinhando no fogo. Era mentira, Satanás, era mentira, diabo. Os crentes estavam com Jesus lado a lado, Jesus estava com os crentes. Glória seja o nome do Senhor. Você sabe o que é isso, amado? Fé, fé, fé. Mas quando eu falo da segunda letra, eu falo também de o segundo F. F. Eu falo do F de quê? Fé. E agora falo do F de fidelidade. Aleluia. Falo também do F de fogo. Falo do F também de fortaleza. Mas vamos falar agora do F de fogo. Aonde tem fogo tem calor. Quando tem calor tem quentura. Quando tem quentura porque queima. Quando queima está quente. Quando tem fogo tem luz. Luz, brilho, brilho, glória, glória, Espírito. Aí está o Senhor Jesus. Glória seja o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, a falta desta letra na vida de muitas pessoas tem sido uma desgraça, uma miséria, uma situação tenebrosa. A falta desta letra. A falta desta letra, está entendendo, na vida de muita gente, irmão, que era, que foi, que já não é mais. Cuidado, tome cuidado. O diabo quer ser a tua sombra. Tu não está vendo isto não, mulher? Você não está vendo isto não, irmão? Você não está vendo isto não, jovem? Ou você acha glorioso sair beijando as garotas e apaixonando uma por uma e está entendendo, irmão? Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Você está precisando de fogo. Pastor Cizindo, o que é que acontece quando a pessoa não tem fogo? Quando a pessoa não tem fogo, o diabo, ele tem feito de tudo para apagar uma chama que existe na tua vida. Uma chama que clareia, uma tocha que vai na tua frente, uma tocha que te mostra onde está a razão, uma tocha que te mostra onde está a confusão, uma tocha que te alumia, uma tocha que te traz luz de esperança. Esta tocha é o Espírito de Deus na sua vida. Esta tocha é Deus sobre você. Escute, Moisés quis fazer obra missionária no Egito. Moisés chegou no Egito e disse: eu não estou suportando os meus irmãos sofrendo, eu vou fazer uma obra missionária, vou começar a libertar o meu povo.
Mas só que Moisés não tinha tido encontro com fogo. E quando a pessoa não tem um encontro com fogo, amado, é um problema, é confusão, é muita confusão. Mulher que tem fogo na vida, está entendendo, querido irmão? Glória seja o nome do Senhor. Nunca sai de perto dos seus maridos para andar por aí, passando 30, 20 dias e dizendo: estou fazendo a obra. Nada, minha filha, você está confundida, você está desmanchando, é a obra. Aí Moisés disse: eu vou libertar o povo agora. Aí Moisés chegou lá, foi fazer obra missionária sem fogo, irmão. Escuta aqui quem estiver me assistindo, pastores do Brasil. O Senhor falou ali para mim: entrega tudo que eu vou pôr na tua boca, porque tem varão de branco ao teu lado contigo nesta noite para falar a minha palavra. Escute, senhoras e pastores por aí. Eu acho uma grande falta de fogo na tua vida ser contra esta obra. Esses dias fiquei sem pregar no lugar, porque souberam que eu era aqui dos Gideões e estava também no site dos Gideões. É uma tolice, é uma bobageira, irmãos. Você sabe o que é isso na falta de um camarada desse? É falta de fogo. Se ele tivesse fogo, ele está dizendo que não tem um espírito. Se ele tivesse fogo, jamais ele seria contra este homem, jamais seria ele contra esta obra, jamais ele queria te barrar, te banir, te falir. O sangue de Jesus te dá vitória de volta para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E Moisés caiu nessa. Moisés olhou e disse: eu vou fazer obra missionária. Mas ele não tinha tido fogo. Quando chegou lá, sabe o que foi que ele fez? Se era dele fazer obra e da vida, ele acabou foi matando. Lascou a peixeira nenhuma, não fez, foi uma paulada e acabou matando. Que obra missionária é essa? É falta de fogo, rapaz. Isso é falta de Deus na vida. Tem que tomar vergonha, é falta de Deus. Não tem nem vergonha de dizer que ainda é isso e é aquilo ainda. Está entendendo, irmão? Glória seja o nome do Senhor. Então, mas meu querido irmão Moisés, ele passou, entendendo por isso. Deus bateu parabéns pela sua audácia, pela sua vontade, mas ele não tinha tido encontro com fogo e acabou matando. Quando talvez pensou matar o segundo, Deus disse: para, Moisés, sem fogo não vai para frente. Obra missionária sem fogo não dá certo. Você sabe o que é que acontece quando prega sem fogo? Você sabe quando um pregador sobe numa tribuna sem esta letra de fogo, F de fogo? Prega para se exibir, canta para se exibir. Mas quando esta letra brilha, a minha irmã sobe e a glória desce. Meu pregadorzinho sobe e o fogo cai. E Deus começa a operar, começa a batizar, começa a curar, começa a revelar. Glória seja o nome do Senhor. E o que é que acontece, amados irmãos? Moisés, aí Deus diz: Moisés, chega, não vai tentar fazer obra sem fogo não, senão tu vai acabar matando. Vai, Moisés, sai. Moisés aí saiu. Quando Moisés saiu, foi lá para onde encontrou seu sogro. Está entendendo, irmãos? Lá na terra de Mídia. Sumiu, Moisés desapareceu.